Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, o podcast da Zilliant sobre marcas portuguesas. Hoje a marca que trazemos é a Maria Granel, uma marca muito especial que traz uma grande inovação para o mercado e uma grande experiência na área das mercearias. É a primeira mercearia a granel, a primeira Zero Waste Store que abriu em Portugal. Bem-vinda, Eunice, estou muito contente por te ter aqui. Muito satisfeita por poder saber toda a história da Maria Granel e conhecer a tua partilha sobre os bastidores deste grande projeto. Conta-me como é que começou a história da Maria Granel. Sei que começou contigo e com o teu marido em 2013. A história começa aqui, embora depois a loja tenha aberto em 2015. Mas uma professora minhota e um economista açoriano, como é que decidem abrir uma mercearia a granel? Longa história. Olha, muito obrigada, querida Madalena, por este convite tão especial. E eu lembro-me que o convite foi também ele muito especial e assim muito espontâneo. E eu fiquei tão feliz por poder estar aqui e partilhar a nossa história. Aprendemos muito convosco. Admiro muito o vosso projeto, a forma como comunicam e por isso é mesmo um privilégio poder estar aqui. Obrigada. É mútuo. Obrigada. E também acho muito interessante esta perspectiva de poder partilhar com os outros os bastidores, porque de facto nós costumamos partilhar aquilo que fazemos, mas mostramos o que queremos que o cliente veja, mas todo o trabalho que está por trás, e que é tão imenso. valiosa essa parte, não é? Porque é aquilo que permite depois termos o resultado final. E tu estavas a perguntar da história. Eu sinto-me muito uma outsider neste mundo da sustentabilidade, porque quando estiver aqui a contar a história, são pontos que são aparentemente totalmente dispersos na minha vida, totalmente desconexos, e que afinal, não é, como conta também, como diz tantas vezes o Steve Jobs, esses pontos acabam por se juntar todos mais à frente. E por fazer muito sentido, e nós nem nos apercebemos, e só mais tarde, quando olhamos para trás, é que esses pontinhos se enchem de luz e mostram que já estava tudo lá. A ideia inicialmente foi de facto do meu marido em 2013. Curiosamente, quem dá o rosto sou eu, mas o mérito da ideia sim, porque vocês são uma dupla de trabalho. Exatamente, mas há sempre alguém que fica nos bastidores exato, mais tal e qual, outro que já que estamos a falar de bastidores. E portanto ele tem a ideia em 2013 e começa como uma ideia de negócio. Ele deteta uma necessidade no mercado. Ele é economista, trabalhou durante muitos anos como consultor. Dentro da consultoria ele esteve também ligado à distribuição, portanto esteve também durante alguns períodos fora de Portugal. Distribuição alimentar? Exatamente, também, e não só, e portanto detectou essa necessidade. Nós em 2013 estávamos também ainda em crise financeira. Sim. E portanto o granel para ele pareceu-lhe uma forma de possibilitar acesso às pessoas e um maior controle sobre as quantidades e também poupança efetiva. E o que é mais interessante é que assim que ele me conta a ideia, confesso que me apropriei um pouco logo mas dela. Mas isso é espetacular, porque fez logo sentido para ti. Fez sentido e foi uma maneira, isto parece metafórico, mas para mim é efetivamente assim. Como tu dizias, ele é açoriano, ele é de São Miguel e eu sou minhota, sou de Faf. E durante muitos anos, e continuamos, não é? Nós estamos fora dessas raízes, estamos em Lisboa. Eu vim para Lisboa por estar apaixonada e por entretanto me ter casado. Eras professora em Faf e entretanto eu estava no Porto, casamento. E o meu marido ainda tentou ir para o Porto, não foi possível e depois, por acaso, eu soube de um projeto que ia abrir pertinho da zona de residência do meu marido e acabei por vir e por estar em Lisboa. Sim. E o que aconteceu foi que eu apercebi-me de que estava longe dessas origens. Eu venho, quer do lado do meu pai, quer do lado da minha mãe, de longas gerações de lavradores, portanto, gente que sempre teve na terra o seu sustento. Tive uma infância também privilegiada, ligada à terra, mesmo de pé descalço, de broa acabadinha de fazer pela minha avó ao domingo. E, portanto, todas as minhas memórias estão efetivamente muito ligadas à natureza e as do meu marido também. Por isso, quando o Eduardo falou nisso, quando fala da ideia, exatamente isto, é uma espécie à terra de regresso. E pode parecer estranho, não é? Para quem
para quem nos está a ouvir e a ver, pensar, mas continuam em Lisboa, na cidade, como é que é feito o regresso? Não, é trazer essa origem para a cidade. Exato, é fundo, trazer não é? um bocadinho do campo claro. para a cidade. E por outro lado, e porque eu sou absolutamente fascinada por história, é uma maneira também de resgatar este património que é muito nosso, muito tradicional, das mercearias de bairro, Sim. que povoam completamente também Sim. o meu imaginário de criança. Este sentido de loja de proximidade, de bairro, de laços, de afeto. Porque nós sentimos pessoa, muito isto, não é? exatamente. De toda a gente se conhecer quando vais às compras. Tal e qual. E eu não estou em loja, portanto é a nossa equipa que está, mas isso para mim, e ainda esta semana comentávamos isso em equipa, a nossa Patrícia, a dizer com muito orgulho que de facto é um dos nossos pilares, uma das nossas bandeiras, que é tentar acolher as pessoas como se fazendo-as sentirem-se em casa. Uma extensão da sua casa, não é? Sim. E portanto, repara, a ideia nasceu em 2013, nós durante 2 anos fomos amadurecendo, trabalhando também muito no conceito, estudando, porque era algo pioneiro. Quando eu digo pioneiro, quer dizer, mas não é verdadeiramente novo, não é? Porque é um granel que estava no nosso passado e que faz parte do nosso passado. Está bem, mas objetivamente, antes da vossa abertura, não havia nada nesse momento com esse conceito. Que reunisse, portanto, porque isso foi de facto aquilo que nos distinguiu na altura em que entramos no mercado, que é, efetivamente, nós já tínhamos supermercados biológicos, também já tínhamos grandes superfícies com secções a granel, não tínhamos, era um espaço que combinasse intencionalmente 100% biológico e 100% a granel. Portanto, essa foi, de facto, uma das nossas principais propostas de valor. E depois houve outra, e é muito engraçado falar nisto agora, passados 6 anos, mas na altura foi um risco e não sabíamos como é que as pessoas iam reagir, que foi... A introdução do conceito do... Exatamente, dizer às pessoas que não só era permitido, mas como era o coração da nossa missão e que incentivávamos que as pessoas trouxessem os seus próprios recipientes. Para se abastecerem. Sim. Mas como é que no fundo... Vocês estudam do ponto de vista de stocks, de gestão de fornecedores, não é? No fundo, sabem o tipo de produto que vão querer ter, não é? Definem ali um leque de produtos com que vão querer abrir, mas depois há todo este trabalho a parte do conceito, que naturalmente se inspiraram com lojas a granel fora de Portugal e com tendências que estavam a ser identificadas, mas depois há a parte prática e, vamos querer ter X produtos, como é que vamos chegar a esses produtores e como é que vamos fazer a seleção desses produtores, como é que foi esse caminho? Olha, no início nós tivemos, e continuamos a ter, mas na altura foi essencial o João, que fazia parte da nossa equipa, que era alguém que já estava há muitos anos no mercado do biológico, já tinha muita experiência, trabalhava na Biocup, era inclusivamente alguém que nos ajudava enquanto clientes da Biocup a escolher os produtos. E nós gostávamos muito, precisamente até pelo tipo de atendimento que nos fazia, e portanto ele deu-nos uma enorme assistência e foi alguém que nos abriu as portas a vários produtores e também a vários fornecedores. Portanto, no início foi fundamental. E como é que foi a reação dos produtores e dos fornecedores? Porque no fundo era um conceito novo também. Vocês estavam a apresentar, acreditaram no projeto? Foi difícil? Então, houve de tudo, não é? Tivemos pessoas que deram esse salto de fé connosco, porque quando nós as abordámos, nem sequer havia ainda loja física. Mesmo. Portanto, imagina, havia espaço, estávamos a propor para o arranque é porque é isso, as pessoas quando se abre uma loja acham que estava... Não, mas é que muitas vezes estamos a fazer encomendas um ano antes. Exatamente. Portanto, ou a preparar tudo, e lembro-me tão bem, porque isso ficou a cargo do meu marido, que era pensar em termos de quantidade. Imagina, tu não sabes qual é que vai ser a reação do mercado. Estás a fazer ainda por cima uma proposta que é pioneira e que tem um certo risco associado e, portanto, e aí lá está, sempre de forma muito controlada, queríamos de facto facultar essa experiência, mas não queríamos também... queríamos controlar ao máximo o risco, arriscar, não é? mas com o risco controlado. Exatamente, o máximo que fosse possível.
E na altura não foi fácil, mas ao mesmo tempo também devo dizer-te que é daqueles desafios que traz ao de cima o melhor das pessoas, porque houve gente que nos deu assim um sim, que abriu horizontes, e gente que confiou em nós, e obviamente também houve nãos, não é? Mas fazem parte, exatamente. Faz parte do e depois tivemos a oportunidade de regressar a essas pessoas que precisavam, obviamente, da segurança, da validação, de conhecer, tal e qual, mas não foi nada fácil. Hoje batem à porta outros. Agora o que acontece é que na altura tivemos de ser nós a ir à procura, e eu sou muito olheira, estou sempre muito atenta ao que se passa no mercado, e estou sempre não só atenta às tendências, mas também a detectar necessidades, e ir à procura de pessoas e de fornecedores que possam suprir. Dar resposta. Sim, mas agora acontece muito de facto serem os fornecedores e os produtores a virem ter connosco, sim. E essa seleção de produtos, como é que vocês fizeram? Porque vão sempre aumentando, depois mais, já vamos falar da segunda loja, que ainda mais produtos trouxe, mas no fundo esse arranque e no início, nos primeiros anos, o aumento de variedade, como é que foi feito? Então, olha, no início nós fizemos autênticas visitas de estudo, e fomos ver o que é que as pessoas procuravam noutros espaços, e portanto a primeira seleção foi com base no que existia no mercado. Depois foi muito interessante, porque nós abrimos com 240 produtos alimentares, biológicos, certificados. Todos e biológicos? Sim, todos. Por acaso no início não tínhamos ali alguns produtos, nomeadamente o Chago Rihanna, que na altura ainda não tinha certificação, e que agora tem, e que havemos de ter assim já com a certificação e a granel. Mas foi muito interessante, porque as pessoas começaram a visitar-nos e iam sugerindo: olha, porque é que não tem... E foi muito, de facto, aqui uma cocriação. As pessoas foram sugerindo, nós fomos à procura, nem sempre conseguíamos disponibilidade imediata para a comercialização a granel, porque em termos de cadeia estamos a falar de facto de uma mudança completa, não é? Ao nível do acondicionamento, então é totalmente diferente, e portanto íamos à procura, sobretudo com produtores nacionais o caminho foi bem mais fácil, não é? Nós não conseguimos ter, infelizmente, todos os produtos de origem nacional. Há uma série sobretudo também na área alimentar. Agora, e também é o lado bom de estarmos no mercado já há 6 anos, tu consegues perceber que o mercado nacional está em efervescência. Exatamente, e portanto a implantação da produção biológica de facto está a crescer. Nós já temos agora, e no início era muito difícil assegurar, mas neste momento já temos leguminosas nacionais, já estamos a apoiar também pequenos produtores. Continuamos a ter alguma dificuldade em termos de cereais, portanto nós precisamos de facto de criar esta rede de produtores e de os apoiar para ter cada vez mais produtos nacionais. Então sentes que abres caminho também com os próprios produtores. Com muito orgulho, isso é espetacular. Sim. Ai, não imaginas, me imaginas, tu sabes exatamente a sensação que é poder, e já aconteceu felizmente, pequenos produtores, e apresentar ao mercado e contribuir também para que possamos crescer juntos, sim. Espetacular. Diz-me uma coisa, Eunice, estavas a dizer há bocadinho que esta estrutura da granel, nem todos estavam preparados, e é uma mudança muito grande. Quando vocês começaram a escolher os produtores nacionais, essa deve ter sido um dos primeiros desafios. Sim. E se calhar o maior no início. Sim. Como é que vocês, no fundo, conseguiram essa transformação? E como é que conseguiam definir as quantidades de arranque dos produtos? Porque mesmo a própria reposição deve ser difícil. É um enorme desafio. Mas às tantas já deve haver uma lógica de... Pronto, já há um histórico, é diferente, não é? Há E uma depois vai havendo uma aprendizagem e uma reposição natural. Há aqui um capital de erro. Claro, que eu acho que é uma enorme vantagem dos pioneiros. Nós erramos primeiro, erramos muito, e percebemos como corrigir ou tentar corrigir esses erros. E portanto foi uma enorme aprendizagem. Mas lá está, e aqui
eu estou a falar sobretudo da área do meu marido, estamos a falar de um comportamento que é um comportamento sempre muito ponderado e muito conservador. E há validades também grandes, não é? Estamos a falar de produtos que têm essa vantagem. Por isso também é que nós, lá está, é mais fácil corrigir no estamos tempo. a falar de mercearia seca porque também nos dá exatamente essa flexibilidade. Mas no início, para já esse era um critério, que era escolher um fornecedor. Portanto, nós trabalhamos com fornecedores biológicos certificados. De norte a sul do país? Sim, de norte a sul. Quando o produto, quando não temos qualquer hipótese de ter esse produto de origem nacional e temos de importar, e isso acontece na nossa loja, temos depois também qual é que é a percentagem que tens de produtos importados? Olha, nós temos neste momento 72%, não sei se é isto é o mais rigoroso, enfim, certo, que sim, não será aproximadamente. Exatamente, mas a última vez que estivemos precisamente a ver é uma percentagem de 72% entre produtores e fornecedores nacionais. Portanto, é uma percentagem que tem vindo a crescer. Quando temos de importar, nós privilegiamos e damos prioridade também a uma cadeia que tem certificação Fair Trade e que, de forma completamente transparente, está também, por exemplo, no nosso site. Quem compra, na loja isso não é tão fácil, não é? Estamos a falar dos dispensadores e não há tanto espaço para isso, mas vamos ter QR codes para que as pessoas possam também ter acesso a essa informação. A origem do produto. A origem tem, mas, por exemplo, no site nós conseguimos colocar o vídeo com o produtor, para as pessoas conhecerem o rosto, as mãos de quem fez de quem cultivou e de quem coloca depois o seu alimento. Portanto, tentamos ao máximo, de facto, com toda a transparência, dar informação para que a pessoa possa fazer também a escolha mais consciente. Nós não podemos estar a exigir às pessoas um consumo mais consciente se depois não damos ferramentas e informação para que a pessoa faça, para que a pessoa compre ou até para que a pessoa decida não comprar. Então, esse é também um dos critérios. Então, o que aconteceu muito foi, no início, se nós víamos que havia margem para colaboração nesse sentido de otimização para que os produtos estivessem alinhados com o nosso conceito, então trabalhávamos em proximidade. Se dessemos conta que não havia essa margem, então o critério funcionava como um critério de exclusão. E isso aconteceu-nos muitas vezes. Encontrar o produto certo, mas perceber que ele não estava preparado para ser disponibilizado a granel e, portanto, é a exclusão. E isso muitas vezes é o caminho mais difícil, mas é o único que salvaguarda a coerência e os valores que defendemos. Sem dúvida, e é a única forma de também conseguires passar para os produtores esta filosofia, porque eles vão sem dúvida ficar a pensar sobre isso e se calhar amanhã vão introduzir essas alterações e virão... É muito isso que sentimos. Eu acho que sim, porque se não houver essa exclusão, tal e qual. Porque é que eles vão sentir necessidade de mudança? Não vão, não é? Exatamente, e é muito interessante porque é um não que às vezes... que é obviamente difícil, mas que inaugura muitas vezes um sim. Sim, exatamente. Isso aconteceu-nos muito. E mesmo fornecedores que no início... Até porque podes dizer não dessa maneira, não é? Olha, é um não porque... É mesmo. Mas acredito que daqui a um tempo... É mesmo isso. Podemos transformar este não num sim, é mesmo isso. E temos... lá está, como estamos a falar de bastidores, estamos a falar... falo muitas vezes aqui da palavra transparência, mas é percebermos, e isso aconteceu-nos muitas vezes. Imagina, um fornecedor, um produtor que disponibilizava no início em sacos de 1 quilo, e por exemplo nas ervas aromáticas 1 quilo estamos a falar de um saco enorme de grandes dimensões, e que depois de muito tempo aqui de experiência e de grande proximidade e de relações que se transformam em relações que são praticamente relações familiares, não é? de grande proximidade, de pessoas que avançam connosco para um programa piloto de reutilização. Portanto, temos, por exemplo, as nossas amêndoas transmontanas, eu falo sempre delas porque é assim uma pequena vitória, sabes? Mas é mesmo que vinham até nós em sacos e agora chegam em baldes. E, entretanto, graças a esse exemplo, temos outros produtores nacionais que estão disponíveis para o fazer também. Então, mas essa mudança deve ser um retorno gigante, não é? Porque é uma missão que vai para além, no fundo, do projeto nasce como uma loja e uma mercearia
de produtos biológicos e a granel, Sim. e com um conceito pioneiro de zero waste, mas objetivamente tornou-se numa missão e Sim. cresceu Completamente fora de portas, Completamente. e isso tornou-se uma missão pessoal tua. E que esse retorno de ver essas mudanças todas a acontecer à tua volta deve fazer-te dormir de sorriso de orelha a orelha. São dias que eu não esqueço mesmo. Acredito. Sim, sim. Agora diz-me uma coisa, achas que para quem está a começar um negócio, seja ele nesta área ou noutra, acreditas que daqui para a frente cada vez mais é importante, além do produto e além de uma necessidade do mercado, haver uma missão associada? Ai, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que estamos, e a pandemia veio a expor ainda mais essa necessidade. Para já, porque estamos a lidar com gerações, e eu tenho a sorte de estar no terreno e de ver exatamente o crescimento destas gerações, mas eu acho que cada vez mais... insightful essa mesmo, tua mesmo. E eu noto, é muito interessante assistir a essa evolução. Porque, e noto exatamente isso, aquilo a que as pessoas reagem e valorizam, muito mais do que o produto, é a história e é sobretudo a causa. Eu não sei se missão, mas a causa e o propósito associados. Portanto, não chega a comprar o produto e satisfazer aqui uma necessidade do ponto de vista material. Eu tenho de estar a contribuir com essa compra para algo mais. E isso é muito interessante e é uma viragem extraordinária a que estamos a assistir. Sim. As novas gerações vão comprar o porquê e não o produto. Elas não vão, elas estão a comprar. E nós vemos isso também na própria loja. Nunca mais me esqueço, aliás, partilho sempre. Lembro de estar em loja, de entrar uma miúda de 13 anos que tinha feito alterações em termos de alimentação, a fazer uma transição para uma alimentação, sobretudo, de base vegetal. Trazia a família e era esta miúda que estava a conduzir as compras, a seleção, que já vinha com toda a informação do que queria comprar, as leguminosas, o que é que ia conjugar com essas leguminosas. 13 anos. 13 anos. E fez a mudança acontecer ali dentro daquele agregado familiar. Portanto... É para essa geração, claramente, que nós temos que falar. Também, não é? sim. Nestes hábitos educacionais, porque sim. tu sentes que tens mais necessidade de educar, entre aspas, a geração mais velha, de certeza, do que a mais nova, ou não? Porque a mais velha traz hábitos antigos, mas a mais nova está mais desperta. Mas eu acho que há aqui uma fatia no meio. A mais nova é das causas. Tem uma informação diferente, não é? Os miúdos são uma geração ativista. Escola, exatamente. Sabes? E se bem que estamos a falar de um espaço que é muito especial, porque se pensares, isso acontece-nos muito. Nós temos as gerações nós estamos em 2 bairros muito tradicionais de Lisboa, portanto, nós temos um público que é francamente transgeracional. Certíssimo. Então tens, quer a geração mais velha, que passa na loja porque ela faz parte do seu circuito e, portanto, vai ao mercado, passa pela mercearia. E eu lembro-me sempre também disto, porque são comentários que tu retens imediatamente, muito emocionais, de pessoas que entram porque são convidadas pelo aroma e, portanto, há ali uma memória que associam ao passado do granel. E, portanto, esse gesto até acaba por ser um gesto mais intuitivo, mais afetivo e mais de memória, e não deixa de ser também um gesto ecológico, e ele pode não ser de facto intencional, né, nem consciente, mas as pessoas estão a contribuir com esse gesto. Então a nossa missão, de alguma forma, é transformar esse gesto mais intuitivo e mais afetivo num gesto que seja efetivo e consciente. Certo. Não é? No caso das gerações mais novas, de facto, já não há este fator memória, não é? Mas há este fator há curiosidade, há necessidade de contribuir. Sim. Mas então, a quem é que
Qual é que é a fatia que está por não é educar, se calhar não é a palavra, é um bocadinho, não é? No fundo há uma missão aqui didática de como alterar uma série de hábitos que de repente passamos todos para uma lógica descartável e tudo muito, não é? Estes últimos 20 anos, fácil, e atenção que esse paradigma, em termos históricos... O rápido e fácil tem que continuar a acontecer. Exatamente, porque nós isso foi essencial em termos de evolução. E, por exemplo, no caso, estamos a falar da condição da mulher, isso foi fundamental. Para ela conseguir conciliar tudo. Exatamente, portanto, em termos históricos, houve um momento em que foi fundamental. Eu acho é que já estamos num momento em que percebemos... Temos que conseguir fazer isso de forma consciente. As consequências e o outro lado de algo que foi extremamente importante para uma viragem histórica, e agora precisamos de atuar em cima das consequências que o nosso, quando digo nosso, não digo só do ponto de vista individual, mas temos de atuar novamente, até porque... E essa é a nossa luta, até porque há alternativas viáveis que nos ajudam a mitigar os efeitos e as consequências do comportamento anterior. Portanto, e quando me perguntas... nós, na verdade, falamos para todos, não é? Nós queremos chegar a todos. E eu devo dizer-te que, neste momento, a minha principal preocupação é, às vezes eu tenho a sensação de que estamos numa bolha. E eu preciso muito de sentir que estamos a furar a bolha, portanto, para falar para todos, não é? Para aqueles que eventualmente já tenham despertado, mas também para aqueles que não têm, olha, e sei bem do que estou a falar, não é? Porque eu venho de um paradigma consumista e e totalmente o oposto nos antípodas do paradigma em que me encontro. Portanto, eu falo também para quem está nesse paradigma como eu estive e antes de fazer essa transição. Portanto, falamos de facto para todos. Eu sei que o público em loja é sobretudo um público feminino, 25 até aos 40, mas nós quando produzimos, porque lá está, o nosso trabalho acontece em loja, mas acontece muito fora da loja. Fora da loja. Quando produzimos conteúdo, e foi algo que é engraçado, porque isso também tem a ver com a paixão e com uma forma como eu encaro o negócio. Tem de ser mais do que a loja. Claro. Portanto, na minha cabeça, que é muito fervilhante... Exato. A loja é quase um apontamento, não é? É chegar ao cliente final do produto, mas quer dizer... Isto às vezes é estranho e desconcertante, mas para mim tem de ser um universo, sabes? Todo aqui um ecossistema em que trabalhamos precisamente para esta alteração, para promover a alteração de comportamentos e para promover um consumo mais consciente. Então não houve qualquer hesitação. Por exemplo, eu sabia, nós temos de ter um blog para chegar às pessoas e para ter informação mais permanente. Nós temos de ter um feed que trabalhe não só o produto, mas que ajude as pessoas a fazerem mudanças e pequenas mudanças em várias áreas da sua vida. Nós temos de ter um podcast para trazer pessoas que possam inspirar também essas mudanças, para ouvir especialistas. Nós temos de ir às escolas, temos de ir às empresas, temos de ter um programa educativo ambiental. Portanto, nós temos de chegar a cada vez mais pessoas. E como é que se faz essa gestão de conteúdos tão rica? Essa criação e gestão de conteúdos tão rica? Olha... Porque as pessoas não sabem, se calhar, mas tu não estás dedicada a 100% à Maria Granel. Não. És também professora de português. É verdade. Que eu acho que de facto é espetacular, porque tens esse insight diário com os miúdos. É verdade. Mas na prática o dia não tem as 24 horas, não é? Quer dizer, tens que dormir algumas. e o Eduardo, o teu marido, também não está a 100%. Como é que tens uma equipa que, é o segredo, que te assegura? Qual é que é a parte qual é que é a parte mais tua? Sim. E o que é que está mais... entregue à super equipa Maria Granel? Olha, é mesmo uma super equipa e acho que é de facto o segredo. É o segredo. Também devo confessar que foi uma aprendizagem aprender a delegar, porque não... E tu és professora, sempre trabalhaste sozinha. Exatamente, sim. Embora na sala, claro, não é? Claro, a sala é liderada por ti. Exatamente. Não é fácil e é uma aprendizagem constante. Depois também é importante dizer, nós estamos a falar de um pequeno negócio.
E portanto durante muito tempo esteve quase tudo centrado em nós, claro, e às vezes é muito difícil, é um grande desafio. A minha parte, e é aquilo que verdadeiramente me apaixona, é de facto pensar nestes conteúdos, concebê-los. Estou agora num momento em que estou de forma muito gradual a descentralizar, exatamente, porque até agora estava tudo centrado em ti. Mas é muito conteúdo, é muito texto. Eu não tenho qualquer formação, portanto acontece de forma muito intuitiva. Até tenho uma história muito escreves engraçada. bem as pessoas de português, tens essa vantagem, não é? Quer dizer, mas de facto eu acho super interessante a organização do pensamento que se vê em tudo o que está escrito. Obrigada. Porque é muito, muito, muito estruturado para pessoas que não são tecnicamente conhecedoras. É tudo fácil, é tudo uma linguagem. Eu acho que isso é muito teu, é muito valor teu, mas acredito que também o facto de estares num estágio anterior a ter que explicar e a ensinar a crianças, que tens que simplificar a forma de comunicar, e isso acredito que seja uma boa ferramenta. Eu acho que vem daí, vem também mas é muito do meu forma de percurso, pensar, de certeza. Sim, lá está, de tentar chegar às pessoas e de tentar, no fundo também não deixa de ser comunicar com o meu próprio passado. Exatamente, ajudar a fazer essa transição, mas não é nada fácil, embora, e como tivemos a oportunidade já de falar, eu acho que é este maravilhoso caos que também acaba por me alimentar, porque adoro acordar todos os dias, isto é mesmo assim. Gostas da tua vida de malabarista? Sim. Aquela intensidade, e ajuda-me. Eu tenho a percepção que eu não estou inteira em tudo como gostaria. E por outro lado, porque são muitas frentes. E por outro lado também me ajuda muito, porque me abre mundos que eu convoco quando estou em cada uma destas áreas, vertentes, e consigo ter outras perspectivas e relativizar muitas vezes também. Permite-me, sabes, aquela visão sair de fora, fazer o zoom out. Sim, exatamente. Isso é super importante. É importante. Porque nós ficamos embrulhados no dia a dia. E é algo que eu não tinha antes, quando estava dedicada 100% só a uma destas áreas. Claro, porque a pessoa, quando está 100% numa área, fica, não é fechada, mas fica mais absorvida. E, portanto, fazer esse exercício de sair e de ver de fora, que tu consegues fazer por estares com áreas diferentes, é super importante. E sabes que é muito engraçado, porque no início eu ainda não faço muito bem essa gestão. Eu sou, por exemplo, com os alunos, eu extremamente tímida. Se alguém me diz, se eu me apercebo que eles viram qualquer coisa da Maria Granel, eu fico muito fico envergonhada. Às vezes não sei muito bem como São duas como Eunices lidar. Diferentes? A da Maria Granel e a Eunice professora? Eu não sei responder. O que eu sei é que a partir do momento em que tenho a Maria Granel, em que passo a ter a Maria Granel, há depois um sentido de urgência em relação ao mundo e de transformação do mundo, que eu acabo por procurar trazer também para as aulas e para a disciplina, que era uma urgência que eu não sentia antes. E lá está, era aquilo que eu ia dizer, parecem dois mundos separados. Na verdade, não, porque há muito de pedagógico naquilo que fazemos na Maria Granel, e depois eu também trago muito a percepção que tenho do contacto com estas gerações mais jovens para aquilo que eu faço na Maria Granel, e levo esta urgência também, procuro levar para dentro da sala. Obviamente que não explicito esta ponte, mas acontece. E com o nosso programa educativo ambiental foi cruzar estes dois mundos, poder trabalhar com escolas que estão em diferentes locais do país e ajudar estas escolas a olharem. Para quem ouve e vê, pode parecer algo muito redutor, mas a verdade é que quando nós paramos para observar os resíduos que geramos, é um caminho que inaugura de facto uma transformação, porque tu
de alguma maneira és forçada, não é? Claro. A refletir sobre o teu padrão de consumo e a perceber o que é que efetivamente é necessário e aquilo que podes reduzir e que podes alterar. E fazer isso em ambiente escolar tem depois outras réplicas muito poderosas ao nível da família, ao nível da comunidade. Claro, porque eles levam para casa essa mensagem, sem dúvida. Exatamente. Então, e semear esses pontos de início é o segredo para depois conseguir espalhar a mensagem, não é? Mas neste momento, como é que está a funcionar esse projeto das escolas? Temos Sim? 2 escolas. Onde é que são? Temos lá em cima no norte o Colégio de Lamas e temos cá em baixo em Lisboa a Casa Pia, um dos polos da Casa Pia, e tem sido um trabalho também mais uma vez em equipa. Quando começámos com o programa educativo ambiental era só eu, depois veio a nossa Filipa também numa fase, entretanto convidei a Ana Maziello e a Marina Duarte. Portanto, é engraçado porque era muito por mulheres, é muito interessante. E agora já temos uma equipa mais vasta, só de jovens ativistas e especialistas, sim. E dentro da Maria Granel eu acho que é das áreas que mais é mesmo mais te fascina. Mais, sim. Mas há bocadinho estavas a dizer que estavas nesta fase de delegar e de começar a passar. Sim. Aí a contar-te uma história muito engraçada. Isto para dizer que eu não tenho qualquer formação e, portanto, tudo o que vem da nossa comunicação é tudo muito por intuição e é muito, sabes, um marketing de coração sem... É mais estratégico ultimamente, de facto, porque também fui estudando e aprendendo, mas quando começámos era... e que não deixa de ser, mas é muito seguir aqui a minha intuição, o meu coração, tentar chegar às pessoas. De facto, é um marketing de coração, de honestidade. Mas é o mais eficaz. Espero que sim. Esse é o verdadeiro. Então, é muito engraçado porque lembro-me de termos começado a nossa conta de Instagram. E em outubro de 2015, portanto um mês antes sensivelmente de abrirmos as portas, e lembro-me, por exemplo, esta história muito gira, de não saber sequer ainda muitas das nuances do Instagram e de nos ter aparecido, eu acho que foi por causa da localização, de ter havido uma interação com a Joana Limão, que eu na altura não conhecia, e de ela nos ter dito, quando abrirem, digam. E eu queria agradecer no comentário, e nem sequer sabia como é que se identificava novamente a pessoa, e portanto foi a Joana depois a ajudar-me, isto só para explicar, não é, que os primeiros passos, há aqui também uma grande margem de aprendizagem e de ingenuidade. E de querer aprender. Eu acho que sim. essa dinâmica, não é, de passar do não saber comentar para 75 mil seguidores, é muita curiosidade, é muita vontade de... E tudo o que ali está é puramente orgânico, portanto é de gente que se foi juntando e que foi identificando o valor, e à medida que foi crescendo o conceito, e eu devo dizer-te, eu adoro por mim e tenho vindo a investir em formação nesta área, porque é algo também de facto que me fascina e que me dá muito gozo. E adoro ser eu, nós estamos neste momento de facto a delegar, mas adoro ser eu a responder às pessoas, a tudo, portanto, sim. Que espetáculo. Sim. Mas é porque é muito genuíno e é muito rico. Exatamente, estás a dizer que é orgânico, é porque o conteúdo é muito válido, muito interessante, e as pessoas aderem naturalmente, e isso é o melhor marketing que tu podes ter, não é? Sim. É conteúdo verdadeiramente que acrescenta na vida das pessoas. Esse sentido de urgência que tu trazes para a sala de aula, que é fundamental e que é inevitável dentro de ti, como é que tu geres com as pessoas que não estão no mesmo ritmo? Isso acontece e que são muito. Todas, porque deve ser muito difícil, algumas estão no mesmo ritmo que tu, outras um bocadinho atrás, outras mais à frente, mas as que estão sobretudo mais atrás, como é que se gere essa ansiedade, eco-ansiedade, como disseste, que eu achei imensa graça. Como é que geres isto entre ti? Porque, por um lado, queres passar uma mensagem, tens que respeitar o tempo do outro, mas isso, inevitavelmente, gera ansiedade, porque a pessoa que está mais à frente sabe o que é que os outros já deviam estar a fazer e que ainda não estão, e isso
Eu tenho que ser totalmente sincera. É muito duro. Deve ser, acredito. É muito duro. E é sobretudo muito duro e muito ingrato quando são sobretudo até pessoas mais próximas. É muito difícil. E também fui aprendendo por mim a criar aqui estratégias e a perceber qual o melhor caminho. E mesmo, por exemplo, em casa, o meu marido, que é o meu braço direito e é quem teve a ideia, em termos de posicionamento, ele não é tão ativo, certo, ou nem tem a consciência ou a vontade de acelerar a mudança como eu tenho. E portanto aquilo que eu aprendi e à minha custa foi perceber que quanto mais eu insistia ou julgava ou condenava, o efeito era totalmente o oposto. Contrário, claro. Portanto, eu aprendi também por aí a celebrar as pequeninas vitórias, fosse no negócio, fosse, sabes, na vida. E sem dúvida, essa abordagem dá muitos frutos. É completamente diferente. Que é uma abordagem só do exemplo. Que é uma abordagem que é positiva, que é do exemplo silencioso, e portanto aprendi, estou a dizer isto depois de claro, de muita... isto é fácil do fim. Exatamente, portanto, mas já percebi que é a abordagem mais frutífera, sem sombra de dúvida. E portanto, onde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja, efetivamente é fazer o que sempre faço e esperar que de alguma forma, se houver curiosidade ou se fizer sentido para alguém, então explorar aí o assunto. Obviamente há situações em que eu tenho há situações em que eu tenho de ser proativa e intervir, ou coisas com as quais eu não concordo ou em relação às quais eu sinta que tenho um contributo a dar e disponibilizar-me para ajudar, então aí é algo mais ativo. Mas no resto já percebi. E, na verdade, é uma lição de humildade porque durante muitos anos para mim também não fazia certo. Qualquer sentido. E lembro-me, olha, quando falamos dos pontos, o meu pai... Eu ia te perguntar isso. Tu falas... Desculpa interromper. Sim. Tu falas que a tua maior inspiração, no fundo, foi a Bea Johnson, mas ao mesmo tempo falas de um pai que sempre teve exatamente. Essa preocupação, esses hábitos. Sim. E, portanto, tu foste educada com assim. A 100% quase com essa educação tão consciente e tão ecológica, e de repente parece que um corte, houve ali um corte, ou houve uma arrumou numa gavetinha do cérebro, e de repente a Bea Johnson te vai despertar fazer esse clique, mas de certeza que já lá estava. Que mandou a tua cabeça lá para trás, com os valores que tinhas do teu pai. Era mesmo isso que eu ia dizer, porque na verdade quando eu estou a julgar ou de alguma forma a tentar mudar comportamentos, eu não deixo de estar a falar comigo e com algo porque eu também passei. Quando falamos do meu pai, estamos a falar de alguém que e acontece, continua a acontecer, profunda consciência em relação à poupança energética, ao destino que damos aos resíduos. Nós sempre fizemos compostagem. Mas tu, se calhar, quando eras criança, tu achavas aquilo exagerado? Eu achava que o meu pai era de outro planeta. Eu até tinha vergonha destes comportamentos, não conseguia, mas sério, achava um exagero. E hoje em dia, quer dizer, obrigada, pai, foi um professor inacreditável. Imenso, exatamente. Falamos sobre as hordas, sobre a compostagem, enfim. E ele de facto estava muito à frente nesta consciência, que é uma consciência que vem de um paradigma de escassez, certo, claro. E por vir de uma família muito numerosa e por terem passado algumas dificuldades, e portanto vem de facto desse contexto. Mas a verdade é que agora nós estamos no mesmo contexto, porque nós estamos... Tal e qual, exatamente. Enquanto casa comum é isso que nos está a acontecer. Aqui a questão é exatamente essa, é que vamos tornar a escassez um tema e portanto começamos todos a ter uma atitude. E sabes que eu acabei de vir há pouco tempo precisamente lá de casa, e eu acho que é um autêntico, é uma lição enorme, porque é a percepção de que este paradigma que vem de uma certa escassez é, na verdade, um paradigma que conduz à abundância. Certo. E eu venho, sabes, de olhar completo, porque é o jardim,
o quintal, vim carregadinha de alimentos lá de cima e é impressionante porque a poupança que se obtém e esta ideia de poder colher de facto aquilo que cultivamos, eu acho que é um milagre, sim, mesmo. sim. E que eu só agora com esta idade sei apreciar. Mas é tão giro, eu acho que fazer esse exercício interior deve ser espetacular e mesmo. O teu pai deve vibrar com este projeto, não é? Deve ser o maior fã e deve pensar, na altura ela rejeitava o que eu dizia, agora é bom. Nós costumamos rir e dizer que não, quem imaginava? Quem é que imaginava? Que engraçado. Mas eu acho que os pais têm um bocadinho essa função também, que às vezes parece silenciosa, não é? Porque passam uma mensagem e às vezes parece que os miúdos e os filhos não E há ali não ouvem, uma fase mas fica, de uma certa rebeldia, de nos afastarmos precisamente desses... Faz parte. Sim, e depois... Mas os bons valores ficam, não é? Sim, e mais exatamente, tarde, são os mais profundos. Claro, mais tarde vem tudo ao de cima e afinal não foi a Bea Johnson. Tu achas que foi? Mas ela só fez o clique. Ela fez o clique. Para o link com tudo que o teu pai tinha passado. Que engraçado. E a tua mãe? E a minha mãe, olha, estávamos a falar geria bem isso, ia atrás, também fazia essa resistência. A minha mãe, ainda, um bocadinho... olha, é para tu ver, são que esses equilíbrios às vezes são difíceis. São mundos antagónicos. Tu também era professora também, não é? A minha mãe também é professora, sim, era professora. E enquanto o meu pai é este lado da consciência e da noção do impacto, a minha mãe é basicamente o paradigma de onde eu venho, o consumismo, sim. E é um bom exercício porque quando eu chego lá à casa há estes dois mundos opostos e eu já sei, eu pratico a minha vida, os valores em que eu acredito, dou conta que algumas coisas já consegui mudar, ou porque ofereço e depois vejo se há ali adesão ou não, sabes, são assim pequenas sementinhas, mas não vale a pena dizer, mãe, não faças isso, mas porquê? Claro. É pior. Às vezes até é recebido com um certo gozo ou troça e quando é silencioso, não, é absolutamente o oposto. Sim. Boa. Entretanto, em 2018, abre a loja de Campo de Ourique. E depois da primeira, que é aquele primeiro amor e onde é semeada toda esta bonita história, trazes muita inovação na segunda loja porque trazes experiência física, não é? Tens workshops, tens uma série de ações que são feitas na loja e também uma nova gama de produtos muito mais alargada. Deixas de ser só alimentar, passa a ter acessórios, passa a ter uma série de outros produtos, detergentes, etc. Como é que foi esse salto do ponto de vista de projeto, porque no fundo não é só um espaço maior? Como é que foi essa mudança, essa evolução? Então a cru e bastidores foi um crescimento que me saiu do corpo. Tudo. Nós abrimos em 2018. A mensagem que passa neste podcast é que nos sai tudo do corpo. Exatamente, e literalmente. Então nós abrimos a segunda loja em julho de 2018, foi muito intenso. Até, e tu falavas há pouco que só levantámos um bocadinho do véu, mas o granel é muito difícil em termos de logística e não é por acaso, de facto. E de gestão de quantidades deve ser uma coisa louca. É alucinante. E portanto nós fomos aprendendo com os nossos erros, mas é de facto muito intenso. E estou a falar, e estou a falar sobretudo de um trabalho que é da equipa, mas que nós acompanhamos e pelo qual agradecemos muitíssimo, porque se não fosse esse trabalho era completamente inviável. E portanto foi muito intenso e saiu-me do corpo porque no início de novembro eu fui internada com uma embolia pulmonar. Portanto, sério? E eu acho que, sabes, foi mesmo um sinal para dizer tens de acalmar, está a ser demasiado. Tem que ser o corpo a mandar-nos parar. É verdade. A cabeça já estava a mandar há algum tempo e depois o corpo. Na nossa cabeça fingimos que não ouvimos. E para mim foi um momento, sabes, muito... Mas foi antes da abertura da loja? Foi logo a seguir? Foi depois e senti mesmo que era... Um desgaste total. Sim, a adrenalina também ali...
E foi aí também que eu iniciei, que eu percebi que tínhamos de delegar e que eu tinha de mudar a forma como estava a relacionar-me com o trabalho. E essa foi uma lição muito importante. Eu nunca me sinto uma empreendedora, não é? Porque eu nunca estudei para isso, mas a verdade é que também é isso que faço. Eu acho que a palavra tem assim como diz a Joana Campos Silva, não é um peso assim, mas sim. acho que é uma curiosidade constante, é um querer fazer, É verdade, e portanto eu sinto-me empreendedora em construção e acho que essa foi uma lição muito importante que eu ainda estou a processar e é uma aprendizagem que eu ainda estou a fazer, mas acho que foi o momento mais decisivo para eu perceber que tinha de delegar. Foste obrigada, não é? Fui. Estiveste internada há quanto tempo? Eu estive ainda 2 semanas e foi numa altura crítica, Natal, imagina, não é? Com tudo a acontecer na loja. Mas te gerou mais stress. E percebi que de facto as coisas continuam a acontecer. Claro. Muitas vezes, e mais uma lição de humildade, perceber que acontecem bem. Acontecem bem, exatamente. Foi muito importante. E isso é fruto do teu trabalho. Eu acho que nós temos que ter a capacidade de ver isso e as equipas fazem-nos ver isso, podes descansar, porque elas vão-te dar essa segurança, porque vão levar para a frente e vão levar bem, e se tu não estiveres lá vão fazer o esforço para fazer ainda melhor do que se tu não tiveres. É verdade. É verdade. E isso é fruto de uma excelente equipa, tens que acreditar nela. É mesmo, é uma grande equipa. Uma grande equipa. E então, abertura da segunda loja, esse susto horrível. Sim, eu acho que é interessante dizer que nós aquilo que temos em Campo de Ourique nós também temos em Alvalade. Portanto, nós fazemos uma gestão, eu nem te consigo explicar. Todos? Praticamente tudo o que está em Campo de Ourique está em Alvalade. Só que em Alvalade era só alimentar. O espaço é mais pequenino, então temos 2 armários e é um espaço que nós estamos neste momento a tentar otimizar, até porque quem está em Alvalade e quem nos visita em Alvalade merece de facto também esse cuidado de otimização. Mas às vezes é surreal, não é? Porque é uma loja tão pequenina, mas nós tentamos ao máximo, de facto, trazer tudo, todo o nosso portfólio para ali. E a Bia Johnson entra também aí, porque quando a conseguimos trazer a Portugal em 2016, portanto, poucos meses depois de nós abrirmos as portas, conseguimos trazê-la a Portugal para uma conferência e depois conseguimos que houvesse uma edição em português do seu livro. Do livro dela, e o lançamento foi também na loja. E quando tivemos a sorte, não é, de estar imenso tempo e de conversarmos muito sobre a vida e sobre o negócio, e ela estava a dizer que fazia todo sentido, já que nós estávamos a atuar numa área muito específica, que era alimentar e, portanto, entrar na cozinha das pessoas, fazia sentido mostrar-lhes como é que se faz, outras alternativas noutras áreas da sua vida e da sua casa. E lembro-me dela ter sugerido o primeiro produto não alimentar que nós tivemos em loja, que foi uma escova de bambu. Foi o primeiro acessório que nós tivemos. E a partir daí fomos introduzindo outros acessórios e outras alternativas, essencialmente a partir de 2016, 2017. Depois houve também um ponto de viragem que foi nós aderirmos e publicamente fazermos essa experiência também em comunidade ao Plastic Free July, e portanto repara que é uma experiência que se concentra muito no plástico descartável, e isso também foi uma aprendizagem, não é? Perceber efetivamente o impacto deste material, mas perceber sobretudo que o problema não está no material, mas na forma como nos relacionamos com ele e na forma como o descartamos, não é? A responsabilidade que nós temos sobre esse descarte, e portanto tudo isto depois também nos ajudou a evoluir em termos de negócio e a perceber que para além dos acessórios tínhamos de mostrar às pessoas como usar, e daí a importância da experiência em loja, os workshops,
E é uma aprendizagem constante. A pandemia, por exemplo, também Sim. uma enorme Obrigou-vos a pôr tudo lição. online. Exatamente. Tínhamos a parte dos acessórios, não tínhamos a parte dos alimentos. Mas deve ser difícil uma parte dos alimentos, a granel É, online. exatamente, exatamente. E é um pouco... Como é que vocês enviam? Eu Imagina, hesitei sempre muito, porque se tu pensares, a grande vantagem do granel é a pessoa escolher a quantidade, qualquer que ela seja. E, portanto, para mim, transitando para online, isso tinha de acontecer, mas depois, em termos de logística, não podia ser qualquer quantidade, claro. porque era não, impraticável. E sobretudo porque tu, como é que traduzes? Imagina, as pessoas que já estão completamente familiarizadas Exato. levam o seu frasco. Exato. Qual é a quantidade do frasco? Exato, exatamente, Não é? exatamente. Como é que... E isso, o que nós... Não complicou um bocadinho. É as imperfeito contas. na mesma, não é? Mas aquilo que nós fazemos são porções, as pessoas têm a hipótese de selecionar a porção, que começa, dependendo do produto, 20 gramas, imagina, nos 20 gramas, ou depois porções de 100. Não é um granel perfeito, porque a pessoa não tem possibilidade, de facto, de escolher a quantidade exata, está por porções. Está bem, mas a quantidade exata também é muito, não é? É muito difícil. Mesmo para quando nós. tu estás a encher o frasco, quer dizer, não é... É aproximada. No próprio uso, mas às vezes já um bocadinho mais, um bocadinho menos, não é? Sim, não é sim, completamente... sim. Mas tudo isso é um esforço de minimizar, não é, não é isso que eu acho. É que eu acho e é tantas uma não lição é. importante também. Não é só, não é cumprir em rigor máximo, é tudo o que nós possamos fazer para minimizar. Exatamente. E aí já é um esforço enorme coletivo. Tal e qual, tal e qual, tal e qual. Porque essa senão, perspectiva não vale a pena a pessoa estar muito. neurótica a querer cumprir à risca. Exatamente. O que interessa é fazer e fazer e tentar melhorar o que faz e minimizar. Tal e qual. Mas desculpa. E portanto, estabelecemos as porções. Sim. Depois, um outro aspecto que é muito desafiante, obviamente, é desafiante por um lado e é também, do ponto de vista emocional, um aspecto muito importante, que é nós com a expedição e com online conseguimos chegar a pessoas que não estão fisicamente próximas. Exatamente, e que não têm eventualmente uma loja a granel assim tão próximo. E eu lembro-me de ter recebido uma mensagem, eu digo-te só por aquela mensagem. Já valeu a pena. Valeu, porque é uma senhora que está no interior, numa pequena aldeia, não tem sequer supermercado próximo. Imagina o que eu fico mesmo comovida, tenho alguma dificuldade em controlar-me, receber a mensagem, a agradecer imenso, porque, olha... É espetacular, é que vem mesmo cá dentro. É impressionante. Mas eu acho que isso é o ponto alto de qualquer projeto que uma pessoa comece a conseguir chegar ao mais difícil, não é? E não é que nós estamos a trabalhar para melhorar e para reduzir constantemente esse impacto. Tivemos de chegar aqui... Mas vocês enviam em embalagens reutilizadas? Nós reutilizamos, temos muitas de fornecedores, não é? Porque estes alimentos e não só todos os acessórios chegam até nós nessas caixas. Nós depois reutilizamos, tentamos também reutilizar o próprio material de acondicionamento. Temos muita gente que nos traz caixas até à loja. Olha, no outro dia fui resgatar também à minha escola, tinha chegado imenso material escolar e já nem sou eu a dizer, ligam, olha, queres caixas? E eu quero, guardem que eu levo. Portanto, resgatamos essas caixas, reutilizamos. Em termos, nós neste momento ainda estamos a acondicionar em sacos de papel reciclado, mas vamos dar agora um passo importante em breve, que é tentar que a reutilização chegue aqui também ao nosso online. E depois mesmo em termos de entrega, ainda não conseguimos no país todo, mas aqui na Grande Lisboa temos um parceiro que é a GoEasy, que nos faz a expedição em veículos 100% elétricos. E é um parceiro, olha, assim... Um parceiraço. Foi também aqui um encontro muito feliz na vida do Rui, que estava a começar, ainda não tinha sequer nem os veículos, estava a tratar da empresa e ter-nos encontrado, e vamos a isso. E arriscámos os dois e muito bem. Boa, que espetáculo. Estou com tanta pergunta para te fazer e sei que não temos muito mais tempo, que já, sério, acho que dava para mais 2, 3, 4 episódios nisso. Tu também tens um projeto de ir à casa das pessoas, no fundo, dar-lhes um bocadinho o kick-off de como é que podem começar. Esse projeto, como é que as pessoas chegam até ti? São as pessoas que no fundo dizem, olha, quero
quero começar e não sei como, Sim. e tu vais à casa delas e normalmente começas pela despensa, não é? Como é que... Nós temos uma pantry makeover, Adoro. um bocadinho mudei a despensa, digamos assim, que esteve suspenso, não é, por causa da pandemia, Claro. mas é um serviço, olha, lá está, é mais uma das áreas em que atuamos, que é ajudar as pessoas no seu próprio contexto doméstico a fazer estas mudanças. Portanto, temos no nosso site um formulário, as pessoas podem preencher e nós depois vamos a casa, temos também uma equipa, a nutricionista Ana Sofia Guerra, temos a Sara Diniz que trata aqui da parte da organização e da parte mais estética, também é importante, não é? Que esteja bonito e organizado. E eu também, portanto, íamos as três e ajudávamos, fazíamos primeiro aqui o diagnóstico, certo, e depois mostrávamos como reorganizar e que passos dar também para reduzir o desperdício, muito em função do contexto da pessoa, não é? Porque claro, cada família, cada casa é uma casa, sem dúvida. Exatamente, sim. E em termos de empresas, como é que falámos das escolas, das casas, sim, e em termos de empresas, como é que funciona esse projeto? Então chegam... É uma lógica um bocadinho, não é? Fazem um diagnóstico. Para já são quase sempre as empresas que nos procuram. Certo. É interessante, não acontece normalmente o contrário. Portanto, chegam até nós e que eu acho que também é extremamente relevante, porque já é um indicador de uma uma vontade, é logo um sinal muito importante. E portanto nós fazemos muito, quer workshops, quer palestras, também imagina dinâmicas em termos de equipa, esta situação da despensa também, e passamos por uma fase e continuamos a passar em que temos muitas empresas com os seus colaboradores em casa, em teletrabalho, e portanto esta dinâmica de estarem a ter um workshop connosco, estarem a transformar a sua despensa, mostrarem o antes e o depois, e algo que se faz inclusivamente ali no momento com algumas dicas, portanto isso tem acontecido muito. E temos também a hipótese de acompanhar as próprias empresas, aí já não estamos a falar de uma sessão pontual, mas de um acompanhamento tal e qual como nas escolas, e ajudarmos a diagnosticar, certo, perceberem a quantidade de resíduos, as fontes, as categorias, e depois como atuar para reduzir o máximo. Sim. Muito bem. Último ponto, o livro, o Desafio Zero, que tu lançaste, que no fundo é um bocadinho a materialização de todas estas mensagens compiladas. Mas como é que nasceu essa vontade de lançar o livro? No fundo, se calhar ficou um bocadinho o bichinho com o lançamento do livro da Bea Johnson na loja. Olha, deixou aí uma semente, ou não? Foi a editora que me procurou. Sim. Quando me propuseram, eu pensei, faz todo sentido, porque muito daquilo que que eu vou colocar no livro é aquilo que nós já temos vindo a partilhar, portanto, é na verdade o meu percurso e é tudo aquilo que eu fui aprendendo durante estes anos, graças à Maria Granel, com as pessoas e com os projetos com que me cruzei. Eu faço sempre questão de dizer isto, porque aparece lá o meu nome como autora, mas se recuássemos 10 anos, nada do que ali está eu fazia na minha vida. Portanto, aquilo é, na verdade, co-criação e são todas as aprendizagens. Mas é o resultado de uma experiência. Sim, tal e qual. É tudo aquilo que eu... Tens todo o mérito e mais algum nisso. É tudo aquilo que eu aprendi e que me ajudou, e, portanto, é um guia muito prático, sabes, de divisão a divisão, como é que aconteceu e como é que está a decorrer a minha transição ecológica, e é um relato é um relato na primeira pessoa, e muito transparente, das pequenas vitórias e também dos fracassos, aquilo que não corre tão bem ou não correu tão bem e que eu não consigo mudar ou não consigo controlar, e portanto está feito numa lógica de ajudar as pessoas também nas suas casas, mas também fora das suas casas. Portanto, o que é que do ponto de vista individual nós podemos fazer, e o que é que do ponto de vista individual nós também devemos exigir do coletivo. E portanto há um capítulo dedicado às cidades, o que é que podemos fazer nas nossas cidades, um capítulo dedicado às escolas, portanto, com uma série de ideias, e eu quis sobretudo que fosse muito prático, que tivesse também uma dimensão estética, e isso é algo que trazemos também para o nosso trabalho nas diferentes plataformas. Sem dúvida.
que é também uma via de acesso ao coração das pessoas. Porque tudo o que é bonito é mais fácil nós gostarmos, não é? Eu acho que sim, né? À partida. E, portanto, daí também incluir ilustrações, fotografias, dicas, sistematização, tudo que facilite a vida das pessoas e que lhes permita perceber, dentro de uma série de passos, o que é que faz mais sentido na sua vida. E está tudo tão bem feito, é incrível. Obrigada. E, para terminar, ganhaste um prémio muito especial. Sim. Conta-nos. Sim, em 2019, e foi ainda mais especial porque eu recebi a notícia depois de sair do meu internamento. A vida, de facto, tem estes momentos. Mesmo, sofreste imenso e então precisavas Tinha de um acabado de boost de sair, energia. estava precisamente em casa a recuperar e recebi no dia do meu aniversário. Que espetáculo! Isto tudo coincidências. Quando é que faz anos? Dia 10 de dezembro. Sério que sim. Sim, e portanto foi nesse dia. Fiquei muito, muito feliz. Foi um grande presente. Foi um grande presente. E foi o presente que nos permitiu montar a equipa que hoje temos do Programa Zero. Foi com esse prémio, que nós vamos às escolas e temos hipótese de ter especialistas connosco e de lhes assegurar aqui também o seu rendimento. E foi graças a esse prémio. E o prémio trouxe-me algo, também uma experiência inesquecível, porque pude estar em contacto. É um prémio, no meu caso, Terre des Femmes 2019 em Portugal, mas isso permitiu que eu estivesse em contacto na edição internacional com mulheres e com projetos profundamente inspiradores. E foi acesso a essa rede. Uma rede muito valiosa de inspiração. E isso é aquilo que a Maria Granel me tem trazido, que é também muito gratificante. Indescritível. Mas é que não é só a Maria Granel que te traz a ti, és tu que levas à Maria Granel, percebes isso ou não? Porque está tudo em ti, isso é espetacular. Sim. E tu tens inspirado imensa gente e inspiras muitas pessoas, Eunice, e isso... acho que tens essa consciência, mas tem que ser dito. Obrigada. Porque Sabia Johnson te inspirou, fez o clique para a inspiração que o teu pai te tinha dado, tu reproduzes isso de uma forma espetacular e eu acho que a rapidez com que a Maria Granel está a crescer é exatamente fruto disso, fruto dessa capacidade eficaz de inspirar e de entrar na vida das pessoas e isso é um mérito totalmente vosso e teu e por isso muitos parabéns. Obrigada, muito obrigada. Olha, muito obrigada por teres vindo, eu muito adorei. Obrigada por esta partilha tão rica, tão valiosa. Gostei muito. Vou para casa pensar em como melhorar toda a minha vida pessoal e profissional. E muito obrigada por esta inspiração. Eu é que te agradeço muitíssimo. Obrigada, Eunice.